Problemas oftalmológicos são comuns, mas muitas vezes os pais não pensam que eles podem aparecer já na infância. Muitas doenças, se forem detectadas logo no início, podem ser tratadas com mais eficácia. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Vou falar com a doutora Sandra Valim, que é oftalmologista. E você sabe, nossa quarta-feira a gente está ao vivo, você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, se você tiver algum. Antes de falar com a doutora Sandra, muito obrigada por ter vindo, querida. Obrigada, Márcia, pelo convite. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Obrigada. Antes disso, nós vamos ver um VT. Vamos ver. Dificuldade para enxergar, ler livros, estudar, assistir à televisão. São vários os sinais que podem indicar algum problema de vista nas crianças, mas nem sempre é fácil os pais detectarem. Geralmente a criança não queixa nada, ela demonstra uma dificuldade visual. Ou ela vai aproximar muito para olhar as coisas, os brinquedos, ou vai chegar perto demais na televisão, ou olhar muito a mão, ficar observando movimentos muito de perto. Os problemas mais comuns surgem logo na infância ou na idade escolar. As patologias, que a gente considera mais comuns da infância são as altas ametropias, que é a mesma coisa que grau alto de óculos, seja miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Laís tem 3 anos e usa óculos desde os 2. Com apenas 1 ano, a mãe notou uma diferença na vista e levou a filha ao médico. Ela foi diagnosticada com estrabismo e hipermetropia. Numa determinada idade, ela tinha aproximadamente 1 ano e 8 meses, de um dia para o outro ela ficou caolha, ela virou o olhinho quando os objetos eram aproximados. Fizeram os testes, ela tinha 4 graus de hipermetropia e o estrabismo bem acentuado a ponto de necessidade de usar um tampão para poder corrigir. Segundo a especialista, o estrabismo é mais fácil de perceber do que as outras doenças. Por isso, os pais precisam ficar atentos. O estrabismo é evidente, os pais que vão observar que a criança, às vezes, ao aproximar muito, está entortando o olhinho ou para dentro, ou quando está muito distraída, para fora. Então, a observação da família é muito importante nesse momento, Radassa também tem estrabismo, mas sofre de outro problema muito comum, o astigmatismo, que deixa a visão muito embaralhada. Quando ela assistia TV, ela franzia o olho, ficava com dificuldade para assistir e reclamava também que não estava enxergando. Sempre questionava, você não está enxergando mesmo? O que está acontecendo? Fazia teste com ela, tampava o olho. Não, mamãe, não estou enxergando. Eu falei assim, não, então está na hora de eu me preocupar e procurar um especialista. Quando o problema não é detectado em casa, a escola pode ajudar. As dificuldades no aprendizado podem indicar o problema na visão. Quando em casa não está se observando nada e o rendimento escolar está baixo, a criança está desatenta, não está mostrando interesse em copiar as coisas do quadro, está muito lenta, copiando de maneira muito lenta, a escola geralmente ela dá o alerta para a família, Depois de começar o tratamento, Liliane e Luciana já perceberam uma grande melhora na visão das filhas. Às vezes ela sentia alguma dor de cabeça, ela parou de reclamar. Quando ela aproxima os objetos, a gente não vê ela entortando tanto os olhos como antes, porque anteriormente, sem os óculos, ela entortava muito o olhar, então agora não tem isso mais. E quedas, trombadas, porque às vezes sem os óculos, e sem a gente descobrir que ela tinha esse problema, às vezes ela trombava numa quina, trombava num móvel dentro de casa, ou até na escola, caía muito, e isso cessou. Na escola ela tinha aquela dificuldade, que os coleguinhas liam e ela não, e ela ficou mais feliz, não, mamãe, já estou lendo, já enxergo melhor. Então foi muito bom. E pergunta se Radassa quer tirar os óculos. Não, eu não tenho vergonha de usar óculos. Desde 4 anos é rosa. Gracinha, beijo. Radassinha, beijo para todos vocês na matéria, mas a Radassa sempre encontra comigo e fala, Márcia, manda um beijo para mim no programa, então agora você participou comigo aqui, Radassa, do programa, beijo para sua mamãe também, querida Lu, Deus continue abençoando vocês, a Radassa da sala da Mariana, minha filha. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo a oftalmologista Sandra Valim, vai tirar as nossas dúvidas e mais uma vez eu convido você a mandar suas perguntas, seus comentários para 3209-3301 ou pelo e-mail semprefeliz@redesuper.com.br.
Doutora Sandra responde suas perguntas daqui a pouquinho. Tudo bom, querida? Mais uma vez, obrigada, viu, por ter vindo. Então, quais são, a gente viu ali citados alguns dos problemas, mas quais são os problemas infantis mais frequentes, doutora Sandra? Bom, os problemas infantis, oculares infantis mais frequentes são os estrabismos, sem dúvida nenhuma, as conjuntivites alérgicas, a ptose congênita. Algumas vezes a gente também recebe pacientes com catarata congênita. Olha. Não é incomum. Uhum. Basicamente esses, assim. E o estrabismo seria, eu acho que o maior. E também os vícios de refração, né? Que são as alterações onde a criança precisa de uma correção óptica. E aí os pais nos procuram com essa queixa. Meu filho não está enxergando, ele franze a testa, ou ele... Tem que colocar perto, como falou colocar ali, um objeto perto demais, ou o rendimento escolar dele não está bom. Então, são esses os problemas, normalmente, que nós encontramos na clínica diária. E os bebês, eles já podem nascer, como você falou aí do problema congênito, os pais já podem perceber no bebê, o que é mais difícil ainda, algum tipo de problema oftalmológico, doutora Sandra? Sim, inclusive, Márcia, na fase pré-natal, existem duas patologias que podem acometer os olhos de forma muito importante, que é a rubéola e a toxoplasmose. E a rubéola, ela é prevenível. Existe a vacina para ela. Isso. E a toxoplasmose, existe alguns cuidados que se a mãe tiver, ela pode não adquirir, como a alimentação fora de casa, a higiene dos alimentos, das frutas, legumes, a carne mal passada. Esse tipo de procedimento vai evitar que ela adquira essas patologias que podem passar para as crianças e que podem levar a problemas já intrauterinamente. E também existem, hoje em dia, exames que quando a criança nasce, você já pode, de certa forma, detectar alguma coisa. Então, já na maternidade, hoje já foi instituído o teste do olhinho, né? Que é um teste onde você, com o foco de luz, você consegue perceber se o eixo visual da criança é livre ou não, se existe alguma patologia ou não. Porque os meios ópticos devem ser transparentes e permitir a passagem da luz. E se existe algum obstáculo, como na catarata congênita, já pode ser observada e diagnosticada já na maternidade. Então, existem cuidados que a gente pode tomar desde a pequena infância. E os pais, na convivência com a criança, eles podem, sim, perceber que a criança tem alguma baixa visual. Inclusive, são parceiros. É verdade. Eles já chegam com queixas que muitas vezes o médico não está atento para aquilo e eles conseguem perceber, sim. Um olho desviado, a falta de atenção da criança. O desinteresse até, né? Porque às vezes a criança não enxerga direito e nem ela mesma sabe o que é. Então ela está desinteressada na escola, está meio desinteressada, né? Porque ela vai ter que forçar para talvez prestar mais atenção e ela, sem perceber, ela tem essa defesa, talvez, né, doutora Sandra? Inclusive, Márcia, a importância do exame oftalmológico. Por quê? Porque a criança pequena, até 2, 3 anos de idade, ela não sabe falar. Mamãe, eu não vejo de um olho. Então, a importância do exame preventivo. E o primeiro exame deve ser feito, obviamente, o teste do olhinho. Se detectar algo, levar a um oftalmologista especializado. Mas o primeiro exame no primeiro ano de vida. Com 1 ano de idade já seria interessante o exame oftalmológico. E se ali não for detectado nenhum problema, aos 3 anos de idade. Porque uma criança não sabe se queixar. E quando ela estiver já na fase escolar, que ela vai perceber, ou os pais, pode ser tarde para o tratamento. Pode já existir uma baixa visual que não tem como mais. Teria uma chance, mas menor. Então, quanto antes o diagnóstico, melhor o prognóstico. Foi o que aconteceu com a Larissa, né? Minha filhinha, que é paciente aqui, doutora Sandra. A doutora Vânia Viotti, que é a pediatra, quando a Larissinha estava com 3 anos, ela falou, Márcia, faz os exames, né? Leva a Larissinha, que eu já tinha levado a Mariana, para fazer o exame oftalmológico. E aí foi aquela questão de falta de tempo, eu acabei me esquecendo. Então, quando ela estava com 4 aninhos, não, tem que levar a Larissa agora. E você detectou o problema dela no olho esquerdo. E foi interessante porque você a levou sem nenhuma queixa. Exatamente. Ela não se queixava. Exatamente. E, surpreendentemente, o grau era um grau elevado, que precisava de uma correção. E a perda visual que já existia foi porque o cérebro não estava usando o olho, não estava usando aquele olho.
E usava o direito que compensava, por isso ela não mostrava nenhuma dificuldade na escola, nem em casa. A gente nunca percebeu nada, tanto que foi uma surpresa muito grande, né? Você lembra quando ela começou a não enxergar as letrinhas com o olho esquerdo, você achou até que ela não estava reconhecendo as letras, né? Eu falei, não, ela sabe as letras sim, a gente ficou Foi por assustado. baixa visão mesmo. E você vê que ao instituir o tratamento e a sua aderência ao tratamento, porque isso é muito importante, isso deve ser enfatizado. Os pais são parceiros, porque se eles passam ao filho segurança de que aquilo é bom para eles, eles vão aceitar. Porque é muito triste para uma criança. Imagina, ela enxerga de um olho, de outro não. E quando você oclui, ele pensa, poxa, meus pais estão me penalizando. Por que estão tampando o que é bom? Aí se você explicar e insistir que aquilo é bom e passar para o filho a segurança, eles vão com certeza aderir, como foi com ela. E ela hoje enxerga super bem dos dois olhos. É verdade. E a recuperação foi rápida. Ela está ainda usando o tampão, né, no olho direito. Manter, para que não haja perda, né? Então, precisa haver realmente um acompanhamento. Porque a idade, até 7, 8 anos, ela é importantíssima, que é quando termina a plasticidade, a plasticidade dos olhos, ou seja, todo o desenvolvimento do olho vai até essa idade. Então, é uma idade muito importante se tratar, sim, e serem acompanhadas as crianças. Com certeza. E todo mundo na escola, quando viu a Larissa de óculos, me fez essa pergunta, como que você descobriu? Como você detectou? E eu expliquei, olha, realmente a Larissa nunca demonstrou nada. Foi a pediatra que, né, foi o exame comum, né? E é tão interessante também, assim, o próprio profissional, né, doutora Sandra, a forma que você abordou, porque isso é muito importante com a criança, não assustar, não falar de uma forma... Então, o tratamento com a criança é diferenciado e ela, graças a Deus, ela segue direitinho, ela usa o tampão, e é claro que incomoda, né? Mas ela sabe que é para o bem dela. Pro bem dela. Já diminuiu um pouco, ela usava o tampão todos os dias, agora ela já não usa mais o fim de semana. Então, ela tem até um exame agora com você semana que vem para avaliar, para ver como é que tá. Mas é muito importante que nós, pais, estejamos atentos e façamos esses exames regulares, porque de repente o pai está tranquilo. Não, meu filho está ótimo na escola, ele não dá nem uma demonstração, mas aí é que está o problema, que pode estar acontecendo alguma coisa e ninguém percebe. E na fase já escolar, 7 anos, 6 anos, as chances de desenvolvimento da visão são menores. Então, quanto antes o diagnóstico, melhor o prognóstico. A criança tende a desenvolver uma visão muito melhor. E lembrando que a Larissa, ela já, com 5 anos, né, já sabe ler, já sabe escrever, ela não teve nenhum prejuízo, digamos assim, no rendimento escolar, desinteresse, os óculos estão tranquilamente lá, ela gosta, porque quando ela enxerga melhor. E já estão chegando perguntas aqui para você, mas eu vou continuar aqui um pouquinho o nosso assunto, antes de eu fazer as perguntas para você também, daqui dos telespectadores. As crianças hoje em dia, né, doutora Sandra, elas são cada vez mais tecnológicas. São os telefones, os aparelhos, os computadores, os videogames, que infelizmente estão tomando conta de grande parte das brincadeiras dos nossos filhos. Essa luz, né, que o aparelho emite, ele emite uma luz, ela pode prejudicar a visão dos filhos? Quanto tempo, eu vou emendar uma outra pergunta, quanto tempo seria, digamos assim, qual a distância saudável que os filhos podem ficar, que as crianças podem ficar sob essas luzes? Bom, Márcia, não existe nada em literatura que impeça da gente usar pela luz ou por distância, mas o ideal é que realmente a criança, quando for usar, seja controlada nesse uso. Ela não pode realmente ficar horas diante de um computador. Por quê? Porque o reflexo do piscar diminui diante da tela do computador, de tudo aquilo que nos toma muito a atenção, que exige a nossa fixação e atenção. E o reflexo do piscar diminuindo, a pessoa, né, a criança, no caso, teria uma má lubrificação dos olhos. Isso poderia dificultar a lubrificação dos olhos e gerar ardência, incômodo, vermelhidão e às vezes até uma baixa visual que não seja necessariamente porque precisa de um óculos, mas por um uso abusivo dos computadores. Então, eu recomendo geralmente que os pais não deixem mesmo não, as crianças ficarem muito tempo e descansar diante do computador, lembrar de piscar os olhos, né, ter esse tipo de cuidado. Não existe assim, olha,
tantas horas, mas eu creio que menos de 1 hora seria interessante, às vezes uma meia hora, não muito por dia, principalmente nas crianças menores. Joia. Bom, vou fazer uma pergunta aqui da telespectadora, a Rayane, olá Márcia, parabéns pelo programa, obrigada querida, ela pergunta como cuidar do estrabismo além dos óculos, doutora Sandra? Bom, primeira coisa, buscar um oftalmologista, né, especializado nessa área que possa fazer um diagnóstico correto. Além dos óculos, se a criança tem uma baixa visão em um dos olhos, é instituído a oclusão. A oclusão tem o objetivo de permitir que o olho que não está sendo usado seja usado. Então, eu costumo brincar com as crianças assim. Imagina ter um cachorro grande e um cachorro pequenininho. Uma comida do cachorrão e do cachorrinho. O cachorro grande come a comida dele e depois vai lá come a do pequenininho. Então, a gente tem que separar ele do outro. Então, a oclusão é isso. É permitir que o olho que o cérebro está anulando seja usado também. E a gente observa que as crianças que têm os olhos normais, anatomicamente perfeitos, que têm grau, eles, mesmo que tenham grau, eles desenvolvem a visão quando este olho é devidamente tratado. Então, é um tratamento fácil de ser feito e que as respostas são boas. Então, a gente tem que insistir mesmo que as crianças sejam levadas ao oftalmologista e, assim que diagnosticado, começar o tratamento, para que elas desenvolvam muito bem a visão dos 2 olhos. Joia. Vou fazer uma pausa para você tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta. Voltando então aqui, conversando com a doutora Sandra Valim, oftalmologista, estamos falando sobre problemas infantis e você ainda tem um tempinho para ligar e mandar sua pergunta, 3209-3301 ou semprefeliz@redesuper.com.br. Tem um monte de perguntas chegando, vamos continuar então aqui. Você já respondeu no principinho do nosso programa, da nossa entrevista, essa pergunta do Marildo, mas você pode falar de novo, doutora Sandra, quais as doenças mais comuns que podem acometer e como tratar? Bom, o estrabismo, que seria a perda do alinhamento dos 2 olhos, né? Conjuntivites alérgicas, normalmente as crianças apresentam. A ptose congênita, que é quando a pálpebra superior encobre, né, a área de visão da criança, o eixo visual. Também obstrução de vias lacrimais, eu não havia comentado. A obstrução de via lacrimal também é frequente na infância. E os erros de refração, que são os óculos, miopia, astigmatismo, hipermetropia, a baixa de visão, que nem sempre está relacionada ao desvio ocular. Pode existir uma baixa visão devido a uma diferença de grau de um olho para o outro, sem que a criança manifeste um desvio. Então, são essas as patologias geralmente que nós encontramos. Ok. Bom, a Camila, ela faz uma pergunta. Olá, Márcia, bom demais seu programa. Obrigada, Camila. Ela diz, Deus te abençoe, amém. Você também. E pergunta quais os cuidados para manter a saúde dos olhos em dia. Bom, a saúde dos olhos em dia. Hoje em dia é muito complicado, porque nós somos submetidos a muita poluição, ar-condicionado, alimentos com muita química, produtos químicos, conservantes. Muito sol, né? Muito sol. Então, eu acredito que uma visão ocular, né, uma visão boa, começa na alimentação. Né? Os cuidados com a alimentação, os folhosos, os alimentos com cor, eles são muito importantes para que a gente tenha uma boa visão. Introduzir também na alimentação os ômegas, ômega 3, ômega 6, que são importantes na produção do filme lacrimal. Né? Nós sabemos que hoje em dia a grande maioria das pessoas, principalmente nos adultos, tem alguma questão com o filme lacrimal. Então, a importância de se alimentar bem, eu acredito. Isso vai interferir na qualidade de sua visão também. E quando a pessoa perceber que tem algo, que procure um especialista. Não vá em qualquer lugar, compre qualquer óculos, né, em lojas que de repente não são especializadas. É importante sempre a opinião de um especialista. Joia. Bom, a gente vai agora ver uma matéria para a gente não errar. Você acabou de falar dos óculos, não comprar em qualquer lugar, não escolher qualquer um. E para não errar na hora de escolher os óculos certos para cada tipo de criança, é bom ficar atento às opções disponíveis no mercado. Vamos ver. Coloridos, discretos,
grandes, pequenos ou chamativos. A indústria dos óculos infantis está cada vez mais antenada com as novidades para os pequenos. Mas não é só a estética que conta. É importante que o óculos seja bem adaptado, vai fazer com que ela goste da armação também. O óculos mal ajustado ou mal adaptado é igual um sapato que te dá um calo, né? Então ele incomoda e a criança não vai querer usar de forma alguma. Muitas vezes isso acontece com as crianças que já usam óculos. Por isso, os pais precisam ficar atentos à hora de trocar. Ela lá já é usuária de óculos, né? Porém esse óculos já está um pouquinho apertado no lado temporal. Tá? Isso acaba prejudicando a criança, por quê? Primeiro que vai pressionar o lado temporal e segundo, pressionando, força a armação vir para frente. Então você observa que a armação está um pouco caída, sobra um espaço. Isso faz com que a criança olhe por cima. Então, tecnicamente, já não está ideal para ela. Na hora de escolher o modelo, é importante observar alguns detalhes. Então, tecnicamente, a gente tem que observar a lateral, né, da linha das têmporas, que está com espaço ideal. O ajuste, você vê que a armação ela não desce, está bem ajustada. No caso dos pequeninos, o mais indicado são os que possuem armações resistentes. Esse óculos, ele é um óculos material em silicone, apropriado para crianças na idade dele, recém-nascidas ou até mesmo crianças especiais. Por quê? É um material antialérgico, é um material que é bem elástico, não quebra, então qualquer tipo de tombo ou acidente que a criança tiver, ele não vai machucar a criança. E tecnicamente, porque ele tem o elástico atrás, fica bem ajustada no rosto da criança. Para as crianças que praticam esportes, os pais podem optar por uma linha de óculos específica, que facilita os movimentos. Essas garras são garras especiais para travar atrás da orelha da criança, então torna a armação bem resistente e fixa. Então ela pode jogar bola, andar de bicicleta, que o óculos não vai sair do rosto. A gente tem uma armação especial com elástico também que segura bastante atrás, feita toda com silicone por dentro e policarbonato na parte de fora. E não podemos esquecer da proteção solar para os olhos. A maioria das crianças hoje ficam mais expostas ao sol do que o adulto, né, quando está brincando, ou seja, na escola, né, ou em casa. Então, às vezes, ela está mais exposta. E o uso do óculos solar, ela faz com que proteja. Mas o principal é você comprar o óculos solar para criança em ótica especializada, né? Não comprar que não seja em ótica especializada pela questão da lente ter 100% de proteção. Então isso é fundamental. Delícia, minhas princesas ali. Aí o filhinho da Andressa, que trabalha aqui com a gente na Rede Super, coisa linda. Foi muito divertido a gente conseguir fazer com que ele ficasse ali um pouquinho com os óculos. Beijo, Lu, que é a vovó dele, que eu encontrei lá, assustei, porque eu a conheço há muitos anos. Quando, eu falei, não estou acreditando que você é a avó dele, não sabia. Foi muito bom, muito legal. O pessoal da ótica, muito bacana também. Um beijo a todos. Então, a proteção solar, né, doutora Sandra, é muito importante também, né? É muito, Márcia, porque a expectativa de vida hoje da população tem aumentado. E nós observamos que muitos idosos apresentam alterações na visão relacionadas à exposição à luz solar. Então, se nós já promovemos a proteção dos olhos desde a infância, o que não tem problema nenhum, a não ser que a criança tenha uma baixa visual importante, seria interessante até para que, quando elas for um adulto, ela tenha uma boa visão. A retina sofre com a exposição solar, assim como a pele. Então, o uso do óculos solar é muito importante. E é importante. E bem escolhido. É isso que eu ia falar, porque as pessoas compram óculos, né, nos camelôs. Não, tem que ser realmente com uma boa procedência, que realmente sejam os óculos que protejam contra os raios ultravioleta. E eles hoje em dia vêm com seus certificados. Então não é fácil ser enganada, não. É verdade. A pessoa, se for uma ótica idônea, ela vai conseguir comprar um bom óculos. E às vezes até com um preço bom. Ah, joia. Tem que pesquisar, né, gente? Tudo na vida a gente tem que pesquisar bastante. O Júlio César, ele pergunta, a doutora Sandra, não é relacionado à infância, mas ele diz que tem 49 anos com problemas de estrabismo e astigmatismo. Como melhorar isso e onde busco ajuda? Não uso óculos e quando criança usei o óculos. Abraço, Júlio. E aí? Bom, é difícil opinar num caso que eu não estou avaliando.
seria importante realmente uma avaliação oftalmológica. Se esse desvio é desde a infância, existe a possibilidade sim, num exame bem feito, às vezes é possível a correção cirúrgica, né? Então, realmente, eu acho que ele teria que passar por uma avaliação oftalmológica para ver a possibilidade de uma cirurgia e melhorar essa questão estética que envolve o desvio ocular e que às vezes traz questões sociais, né, para a pessoa. Verdade. Uma certa timidez, uma falta de confiança. Então, de repente, a correção do desvio, ela não só é benéfica para a estética, como também para a questão social do paciente, que se sente mais confiante, mais seguro, consegue olhar no olhar das pessoas. Isso é muito importante hoje em dia, né? É verdade, com certeza. Então, Júlio, uma indicação, e aí, doutora Sandra? A gente pode deixar os contatos da doutora Sandra depois para você. A Helenice diz, Márcia, minha filha, estou aqui, que saudades, grande beijo. Beijo para você também, querida, saudade de você demais. Helenice sempre me chama de minha filha, carinhosamente. Então, quando ela fala, Márcia, minha filha, eu já sei que é ela. Beijo para você também, querida. Grazi, eu não estou conseguindo pegar os e-mails aqui do Sempre Feliz. Então, eu não sei se chegou algum, se você puder olhar para mim. Eu estou pedindo para as pessoas mandarem os e-mails e aqui não estou conseguindo no meu correio aqui chegarem os e-mails do Sempre Feliz. Doutora Sandra, e os tratamentos? Por exemplo, muitas pessoas têm a dúvida se a criança, no caso, vamos supor, né, da Larissa, que é minha filha, que eu já citei o exemplo. A criança, a primeira pergunta que o pai fez e que a gente como pai e mãe faz, tem cura, vai ter que usar para sempre os óculos? Como que funciona isso? Depende de cada caso. Depende de cada caso, mas o mais importante é isso, é não deixar que a criança perca a visão. Porque é muito triste você se deparar com um cliente que ele tem o olho saudável, anatomicamente perfeito, teria toda a oportunidade de enxergar e não foi adequadamente estimulado na infância. E depois de 7, 8, 9 anos de idade, é muito difícil recuperar. Então, fica um adulto com uma visão baixa ou, às vezes, até não enxerga nada. E o que é importante enfatizar é que nós temos 2 olhos, mas um dia a gente pode perder o olho bom. E aí a pessoa fica um deficiente visual. Então, assim, há chance de cura sim. Eu acho que todo exame bem feito dá chances ao paciente de se recuperar. O que não for possível, somente com a oclusão ou óculos, existe hoje em dia também recursos ópticos que ajudam, auxiliam a aumentar as imagens e a contribuir para uma vida melhor do paciente com alguma questão visual. Então, acho que seria interessante todo paciente que tem alguma coisa na visão, alguma questão, que procure um especialista para que haja uma oportunidade para esses olhos, principalmente na infância. Joia. Doutora Sandra, muito obrigada por ter vindo. Aprendemos bastante, viu, querida? Deus te abençoe sempre. Amém, você muito também. Obrigada. Amém. A gente, com certeza, todos nós vamos ficar de olho mesmo, né? De olho na nossa saúde, na saúde dos nossos filhos, os pais, os professores, ou os avós, todos os adultos que estão responsáveis, envolvidos com as crianças. Nós devemos estar sempre atentos, porque quanto antes, como você já disse. Com certeza, Márcia, a mensagem que eu quero deixar é essa. O mais importante é que os pais estejam engajados no tratamento, porque isso vai passar confiança à criança e ela vai querer tratar com certeza. E aí ela vai ser um adulto normal. Isso, que bom. É isso que a gente quer. Obrigada, querida. Nada.